Capítulo 21. Ecos na floresta. O vento soprou frio quando Subaru Natsuki deixou a vila para trás. Seus passos eram rápidos, apresados, mas sua mente ainda mais. Eles só estão ouvindo. A voz da garota ecoava na cabeça dele, doce, leve, mas completamente errada. Subaru apertou os punhos. Aquilo não era normal e nada daquilo era normal. Ele olhou para frente. A estrada de terra levava direto à mansão, mas seus olhos desviaram para a floresta, escura, silenciosa, profunda. Subaru parou. Seu corpo inteiro dizia não vá, mas sua mente, se eu ignorar isso, todo mundo pode morrer. Ele respirou fundo, lentamente. Eu não posso fugir dessa vez. Seus pés se moveram. Um passo, depois outro, e então, ele entrou na floresta. O ambiente mudou imediatamente. O som da vila desapareceu. O ar ficou pesado. O cheiro de terra úmida dominava tudo. Subaru engoliu seco. Isso é uma péssima ideia, ele murmurou. Mesmo assim, continuou andando, seus olhos atentos. Cada galho quebrando sob seus pés parecia alto demais. Cada sombra parecia se mover. Fica calmo, só observa. Ele se abaixou levemente, tentando fazer menos barulho. Algo que ele aprendeu, depois de morrer tantas vezes. O vento soprou. As folhas balançaram. E então um som. Um passo. Subaru congelou. Outro som. Mais perto. Lento. Arrastado. Subaru virou a cabeça devagar e viu um cachorro, mas não era um cachorro normal. O corpo era magro demais. Os olhos brilhavam de um jeito estranho, vazio, sem emoção. Subaru sentiu o coração disparar. Então é verdade. O animal não rosnava, não latia, apenas observava. Subaru deu um passo para trás. O cachorro inclinou a cabeça, como se estivesse analisando. Subaru sussurrou: você está ouvindo alguém? O cachorro não respondeu. Claro que não, mas algo mudou. Outro som, e outro, e outro. Subaru arregalou os olhos. Mais deles estavam aparecendo, entre as árvores. 1, 2, 5, 10, todos com o mesmo olhar vazio, todos olhando para ele. Isso é ruim. Ele deu mais um passo para trás. Muito ruim. O grupo começou a se mover, devagar, cercando. Subaru respirou fundo. Não corre, não entre em pânico. Mas seu corpo não obedecia. Droga! Um dos cachorros avançou. Subaru desviou por pouco. TCH! Ele caiu no chão. Outro veio pela lateral. Subaru rolou. Isso não é luta, é execução. Ele se levantou rápido e correu. Os galhos batiam em seu rosto. A respiração ficou pesada. Os passos atrás dele aumentavam. Rápido demais. Ele olhou para trás. Erro. Um dos animais saltou. Subaru levantou o braço instintivamente. Ah! Dor aguda. O dente perfurou sua pele. Ele chutou o animal com força. Sai! O cachorro foi jogado para trás, mas não recuou. Subaru segurou o braço. Sangue escorria. Isso não vai parar. Ele olhou ao redor. Cercado. Sem saída. Seu coração disparava. Eu vou morrer. A realidade caiu sobre ele. De novo. Mas então uma voz. Subaru. Subaru arregalou os olhos. Ren! Um som cortou o ar. SHHH. Uma lâmina atravessou um dos animais. Ren apareceu entre as árvores. Olhos sérios. Postura firme. Arma em mãos. Fique atrás de mim. Subaru recuou, sem hesitar. Você demorou. Ren ignorou o comentário. Mais dois animais avançaram. Ela girou a arma. Movimento limpo, preciso, rápido. Não são criaturas comuns. Ela disse. Subaru respondeu: eu sei. Eles estão sendo controlados. Ren estreitou os olhos. Controlado. Outro ataque. Ela desviou. Contra-atacou. Mas havia muito. Recuar. Ela disse. Subaru assentiu imediatamente. Sem discutir, eles começaram a correr, dessa vez juntos. Ren cobria a retaguarda. Subaru corria na frente. Direita, ela gritou. Subaru virou. Por pouco não caiu. Mais animais surgiam. Quantos são? Ren respondeu: demais. Subaru apertou os dentes. Isso não acaba nunca. Mas então, eles saíram da floresta. A luz do sol bateu nos olhos de Subaru. Ele caiu de joelho. HA. Ren parou. Virou-se. Os animais não saíram da floresta. Eles ficaram lá, parados, observando. E então, recuaram, desaparecendo na escuridão. Silêncio. Subaru respirava pesado. Isso foi horrível. Ren olhou para ele, depois para o braço ferido. Seu rosto ficou sério. Subaru. Você foi mordido. Subaru olhou. O sangue ainda escorria. Eu percebi, mas algo estava errado. Muito errado. A dor era diferente. Queimava. Subaru franziu o rosto. Isso não é uma mordida normal. Ren se aproximou rapidamente. Segurou o braço dele. Isso é ruim. Subaru riu fraco. Você sempre disse isso. Ren ignorou.
Precisamos voltar para a mansão. Agora. Subaru tentou levantar, mas suas pernas falharam. O mundo girou. Ei, sua visão ficou turva. Isso não é bom. Ren o segurou antes que ele caísse. Subaru tentou focar. Ren, a última coisa que ele viu foi o rosto preocupado dela. E então escuridão. Em algum lugar, uma garota observava. Escondida, sorrindo. Melee Portrait inclinou a cabeça. Já começou, ela murmurou. E seus olhos brilharam levemente. Vamos ver até onde você aguenta. Subaru. Capítulo 22. Veneno silencioso. Escuridão. Pesada. Sufocante. O corpo de Subaru Natsuki não respondia. Mas sua mente estava acordada. Afundando. Submergindo lentamente em algo frio. De novo, uma sensação familiar. Ruim, errada, a mesma sensação antes de morrer. Eu vou morrer. Sua consciência tremia. Fragmentos de memória surgiam. A floresta, os olhos vazios, a mordida, a dor. Subaru tentou mover o corpo. Nada. Não agora eu não posso morrer assim. Um desespero silencioso começou a crescer. Por que dessa vez? Ele nem entendia completamente o que estava acontecendo. Luz, fraca, distante. E então, ele abriu os olhos. O teto da mansão, o quarto, a cama. Subaru piscou lentamente. Eu voltei. Sua voz saiu fraca, rasgando a garganta. Mas algo estava diferente. Muito diferente. Ele tentou levantar o braço. E conseguiu, mas com dificuldade. Uma dor surda se espalhou pelo corpo. Não voltou. Eu ainda estou vivo. A respiração ficou pesada. Isso é pior. Uma batida na porta. Subaruco. A voz de Ren. Ele respondeu. Com dificuldade. Entra. A porta abriu. Ren entrou rapidamente. Seus olhos imediatamente foram para Subaru. Você acordou. Subaru tentou sorrir. Parece que sim. Ren se aproximou. Você desmaiou na floresta. Subaru assentiu levemente. Eu lembro. Ela continuou. Sua temperatura estava alta. E a ferida não é normal. Subaru olhou para o braço. A marca da mordida ainda estava lá. Mas agora, a pele ao redor estava escura. Como se estivesse apodrecendo lentamente. Subaru engoliu seco. Isso é veneno. Ren respondeu sim. Silêncio. Pesado. Subaru fechou os olhos por um momento. Então é assim. Eu não morri, mas estou morrendo. Ren ficou em silêncio, mas não negou. Algumas horas depois, Subaru ainda estava na cama, mas agora acordado, pensando, sempre pensando. Veneno, criaturas controladas e garota estranha. Ele apertou os dentes. Isso é um ataque. Não havia mais dúvida. Isso não era aleatório. Era planejado. Subaru murmurou, e eu fui o primeiro a cair. A porta abriu novamente. Dessa vez, Han entrou, braços cruzados. Expressão neutra. Então você não morreu. Subaru riu fraco. Ainda não. Han respondeu friamente. Pena. Subaru sorriu. Bom te ver também. Han se aproximou. Observou o ferimento. Inútil. Subaru suspirou. Você sempre fala isso. Han respondeu quando é verdade. Reinterveio irmã. Han desviou o olhar. Ele se meteu em algo perigoso. Agora vai pagar por isso. Subaru ficou em silêncio. Mas depois eu fui lá porque precisava confirmar algo. Han respondeu, e confirmou. Subaru abriu os olhos. Sim, tem alguém controlando aquelas criaturas. O ar ficou pesado. Ren e Han trocaram olhares. Han falou prove. Subaru travou. Ele não tinha provas. Só sensação, memória, instinto. Han virou o rosto. Como esperado. Ren, porém, continuou olhando para ele. Subaru você viu algo. Subaru hesitou. Mas então disse uma garota. Ren franziu a testa. Garota. Subaru assentiu. Pequena, cabelo claro. Sempre com animais. Han respondeu imediatamente. Nunca vimos ninguém assim na vila. Subaru apertou o punho. Mas se ela está lá, eu tenho certeza. Ren ficou pensativa. Se isso for verdade, então a vila está em perigo. Subaru respondeu. Não só a vila. A mansão também. Silêncio. Pesado. Han cruzou os braços. Um fogo mesmo envenenado. Ainda fala demais. Subaru deu um sorriso fraco. É meu charme. A noite caiu novamente. Subaru estava sozinho no quarto. A dor aumentava, lenta, constante, como se algo estivesse se espalhando por dentro dele e isso não é normal. Ele segurou o braço. Está piorando. A respiração ficou pesada. Quanto tempo eu tenho? Ninguém respondeu. Claro, ele estava sozinho. Subaru fechou os olhos. Se eu morrer agora eu volto. A dúvida, sempre ela. Ele nunca sabia, nunca tinha certeza. E se eu não voltar? O medo apertou o peito, mais forte do que antes. Por que dessa vez? Não era uma morte instantânea. Era lenta, dolorosa, inevitável. Eu odeio isso. Uma lágrima escorreu, silenciosa. Subaru virou o rosto. Eu não quero morrer. Sua voz tremia, baixa, fraca, mas honesta. Não assim.
O quarto ficou em silêncio, mas então um som. A janela. Subaru arregalou os olhos. Algo estava lá fora, observando. Ele tentou se levantar, mas o corpo não respondeu. A janela rangeu levemente, e por um instante, ele viu uma silhueta pequena, parada do lado de fora, observando. E então, um sussurro. Ainda não. A voz era suave, infantil e gelada. Subaru congelou. Você. A silhueta desapareceu, como se nunca estivesse lá. O silêncio voltou, mas agora era pior. Subaru tremia. Ela está aqui. Seu corpo ficou gelado. Isso não é só a vila, ela veio até a mansão. A respiração ficou irregular. Eu preciso avisar, mas antes que pudesse terminar, uma dor aguda atravessou seu corpo. Ele se contorceu na cama. O veneno estava avançando. Rápido, muito rápido. Subaru arregalou os olhos. Não, sua visão começou a escurecer. A respiração falhou. O coração disparou. E então silêncio. Subaru abriu os olhos, respirando forte, desesperado. O teto, o quarto, mas, diferente. Ele estava de pé, no corredor, sem ferimento, sem dor. Subaru congelou. Eu voltei. Sua respiração tremia. De novo, ele olhou ao redor. Memórias voltando. Rápido. A floresta, a mordida, o veneno, a morte lenta. Subaru levou a mão ao rosto. Isso não acaba nunca. Mas então, ele percebeu algo. O ponto de retorno. Ele olhou para a janela do corredor. O sol ainda estava alto. Antes da floresta, seus olhos se estreitaram. Então eu tenho outra chance. Mas dessa vez, ele não estava apenas com medo. Ele estava irritado. Subaru apertou o punho. Agora eu sei. Agora eu entendi. Seus olhos ficaram sérios. Eu não vou morrer igual daquela vez. E pela primeira vez desde que o arco começou, havia algo diferente nele. Não só medo, mas decisão. Eu vou acabar com isso. Capítulo 23. Caçador na escuridão. O som dos próprios passos parecia alto demais para Subaru Natsuki. Cada respiração, cada movimento, tudo parecia ecoar dentro da cabeça dele. Mas dessa vez, ele não estava correndo. Ele estava pensando. Parado no corredor da mansão, olhando pela janela, Subaru apertou lentamente o punho. Antes da floresta, antes da mordida e antes do veneno, ele murmurou. Então esse é o ponto. Seus olhos ficaram mais focados, mais frios, diferentes do garoto desesperado de antes. Isso significa eu posso evitar tudo. Mas, ele sabia, não era tão simples. Nunca era. Subaru respirou fundo. Primeiro informação. Minutos depois, ele caminhava pelos corredores da mansão. Passos firmes, mas não rápido. Controlado. Ele precisava agir diferente, sem levantar suspeitas, sem chamar atenção, mas ao virar um corredor, Subaru quase esbarrou em alguém. Cuidado, Baruzu. Era Han, braços cruzados. Expressão de sempre. Subaru piscou. Bom dia pra você também, Han respondeu. Se você estivesse olhando por onde anda, seria um bom dia. Subaru suspirou. Certo. Culpa minha. Mas dessa vez, ele não entrou na brincadeira. Han percebeu. Seus olhos se estreitaram levemente. Você está estranho. Subaru respondeu rápido só com sono. Han inclinou a cabeça. Mas não insistiu. Ela começou a passar por ele. Mas Subaru falou espera. Han parou, sem virar totalmente. O que foi? Subaru pensou rápido. Muito rápido. A vila. Han virou um pouco mais. O que tem? Subaru continuou. Você já ouviu algo estranho de lá? Han respondeu imediatamente não. Subaru manteve o olhar firme. Nem sobre animais. Han ficou em silêncio por um segundo. Animais. Subaru assentiu. Com um comportamento estranho. Han cruzou os braços. Animais são animais. Eles são imprevisíveis. Subaru apertou levemente os dentes. Mesmo assim, Han olhou diretamente para ele. Você está tentando dizer algo? Subaru travou por um segundo. Mas então só estou curioso. Han respondeu. Curiosidade demais mata. E então foi embora. Subaru ficou parado. Não ajudou, mas também não piorou. Mais tarde, Subaru encontrou Ren no jardim. Ela estava organizando ferramentas. Ele se aproximou devagar. Ren, ela olhou para ele. Subaru-kun. Subaru respirou fundo. Eu quero ir para a vila hoje. Ren piscou. Hoje? Subaru assentiu. Sim. Ren inclinou levemente a cabeça. Algum motivo? Subaru respondeu. Quero observar algumas coisas. Ren ficou em silêncio. Sozinho? Subaru respondeu rápido não. Eu quero que você vá comigo. O olhar de Ren mudou levemente. Por quê? Subaru respondeu. Porque eu confio em você. Silêncio. Curto, mas significativo. Ren desviou o olhar por um instante. Entendo. Ela respirou fundo. Eu vou preparar as coisas. Subaru sorriu levemente. Obrigado. Mas por dentro, ele pensava. Se eu estiver certo e isso vai começar hoje. A vila parecia normal. Como antes. Calma.
tranquila, mas Subaru não se deixava enganar. Seus olhos analisavam tudo, cada detalhe, cada movimento. Ren percebeu. Subaru-kun, você está diferente. Ele respondeu: estou tentando não morrer. Ren franziu levemente a testa. Isso não é algo que se diz normalmente. Subaru riu fraco. Pois é, mas então ele parou. Seus olhos focaram. Debaixo da árvore. Ela, a garota, Meili Portrouti, exatamente como antes, segurando um animal. Dessa vez, um pequeno pássaro. Subaru não hesitou. Ren, ela seguiu o olhar dele e aquela criança. Subaru assentiu. Vamos falar com ela. Eles se aproximaram. Passo por passo, a garota levantou o rosto e sorriu. Vocês vieram de novo. Subaru respondeu direto: quem é você? Ren olhou de lado para ele, mas não interferiu. A garota inclinou a cabeça. Eu sou eu. Subaru manteve o olhar firme. Você controla aqueles animais. Silêncio. Curto, mas pesado. Ren ficou tensa. A garota sorriu. Talvez. O ar congelou. Ren deu um passo à frente. Explique. A garota ignorou. Seus olhos estavam apenas em Subaru. Você é interessante. Subaru não recuou. E você é perigosa. Ela riu. Obrigada. Subaru apertou o punho. Aqueles animais atacaram. Pessoas podem morrer. Ela respondeu calmamente. Eles só fazem o que eu mando. Ren imediatamente reagiu. Então pare com isso. A garota olhou para ela e sorriu. Por quê? Ren ficou em silêncio por um segundo. Por que isso é errado? A garota inclinou a cabeça. Errado. Ela olhou de volta para Subaru. Você também acha? Subaru respondeu sem hesitar sim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então que chato. O ar mudou. Pesado. Frio. Os pássaros ao redor voaram de repente. O pequeno animal nos braços dela desapareceu. E então um som da floresta. Ren imediatamente puxou Subaru. Recuar. Subaru não resistiu. Já começou. Vários sons. Passos. Muitos. Saindo da floresta. Os olhos de Subaru se estreitaram. Ela está testando. Ren se colocou à frente dele, arma pronta. Fique atrás de mim. Subaru respondeu não. Ren olhou para ele. O quê? Subaru respirou fundo. Dessa vez, eu vou pensar antes de agir. Ele olhou ao redor. Rotas, casas, pessoas. Se lutarmos aqui, a vila vai ser destruída. Ren hesitou. Subaru continuou. Precisamos afastar eles. Ren apertou a arma. Como? Subaru respondeu, fazendo eles nos seguirem. Silêncio. Rápido, mas decisivo. Ren assentiu. Entendi. Subaru olhou para a floresta. Os primeiros olhos começaram a aparecer, brilhando. Então vamos. Ele deu um passo à frente e gritou ei. Os animais focaram nele. Todos, de uma vez. Subaru sentiu o coração disparar, mas não recuou. Vem! E então ele correu, na direção oposta da vila. Ren o seguiu imediatamente. Subaru-kun, atrás deles. A horda avançou, e dessa vez, Subaru não era presa. Ele estava guiando a caçada. Capítulo 24. Ao preço de ser alvo, o som dos passos atrás deles não diminuía. Pelo contrário, aumentava. Galhos quebrando. Terra sendo esmagada. Respirações animalescas. Uma perseguição. Não. Uma caçada. Subaru Natsuki corria à frente, o coração batendo como um tambor descontrolado. Mas dessa vez, ele não estava fugindo. Ele estava guiando. Mais rápido. Ele gritou, sem olhar para trás. Logo atrás dele, Ren acompanhava com passos firmes. Já estamos longe o suficiente da vila. Subaru apertou os dentes. Ainda não. Se eles voltarem, atacam todo mundo. Ren não respondeu, mas não desacelerou. Ela entendeu. A floresta os engoliu novamente. Sombras, silêncio e morte. Subaru diminuiu o ritmo. Aqui é aqui. Ren parou ao lado dele, respiração controlada. Arma pronta. Subaru-kun, qual é o plano? Subaru olhou ao redor, rápido, analisando. Árvores densas, raízes expostas, terreno irregular, terreno ruim para eles. Ele murmurou, mas também pra gente. Ren completou. Subaru assentiu. Exato. Os sons se aproximavam. Mais perto. Muito perto. Subaru respirou fundo. Então a gente não luta como eles esperam. Ren olhou para ele. Explique. Subaru apontou para o chão. Eles são rápidos em linha reta, mas não pensam. Ren entendeu imediatamente. Você quer quebrar o ritmo deles. Subaru sorriu de leve. Exatamente. Ele apontou para as árvores. Usa o ambiente. Movimentos curtos. Ataques rápidos. Ren assentiu. Entendido. Mas então o primeiro animal apareceu. Olhos brilhando. Vazio. E logo depois, vários. Subaru sentiu o corpo tremer, mas não recuou. Agora, o primeiro avançou. Ren se moveu primeiro. Um passo lateral. Corte preciso. A criatura caiu, mas outra veio logo atrás.
Subaru puxou um galho caído. Toma! Ele acertou o focinho do animal. Não forte o suficiente para matar, mas o suficiente para desviar. Funciona! Ele gritou. Ren já estava em movimento, girando, atacando, recuando. Não pare! Subaru correu para o lado. Atraiu dois deles. Vem! Eles vieram. Como esperado, Subaru desviou por pouco. Eles são previsíveis. Mas então um deles não seguiu o padrão. Ele mudou de direção. No meio do salto. Subaru não conseguiu reagir a tempo. O impacto derrubou. As presas rasparam sua pele. Por pouco, muito pouco. Ren apareceu imediatamente. Subaru ela cortou o animal, mas havia muito. Eles estão se adaptando. Subaru gritou. Ren respondeu, então precisamos terminar rápido. Mas isso era impossível. Eles não paravam, não recuavam, não caçavam. Subaru se levantou com dificuldade. Isso não vai funcionar. Ele olhou ao redor, rápido, pensando e então viu. Ren, ela respondeu enquanto lutava. O que? Subaru apontou. Aquela área, uma parte da floresta mais densa, cheia de raízes e pedras. Ren entendeu. Mobilidade reduzida. Subaru assentiu. Para eles também. Ren abriu caminho, cortando dois de uma vez. Então vamos. Eles correram novamente. Os animais seguiram. Sem hesitar, a nova área era mais apertada, mais difícil, mas Subaru estava certo. Os animais começaram a se atrapalhar, colidindo, errando ataques. Agora, Ren avançou, mais rápida, mais precisa. Ela derrubou um, depois outro. Subaru ajudava como podia, desviando, chamando atenção. Aqui, um veio. Subaru recuou, direto para uma raiz exposta. O animal tropeçou. Ren finalizou. Bom, ela disse, mas então um silêncio repentino. Os animais pararam, todos ao mesmo tempo. Subaru sentiu o corpo gelar. Não gosto disso. Ren ficou em posição defensiva. Algo mudou, e então uma presença, fria, suave, atrás deles. Vocês são chatos. A voz, infantil, doce, e completamente errada. Subaru virou lentamente, e lá estava ela, Melie Portrait, sorrindo. Eu só queria brincar. Subaru apertou o punho. Isso não é brincadeira. Ela inclinou a cabeça. Pra mim é. Ren avançou um passo. Você vai parar com isso agora. Melie riu. O quê? Silêncio. Pesado. Subaru deu um passo à frente, mesmo tremendo. Ou eu te paro. Ren olhou para ele. Surpresa, mas não o impediu. Melie observou Subaru, com interesse. Você morreu, não foi? O mundo parou. Subaru congelou. O quê? Ela sorriu. Eu sinto. Cheiro de morte. O coração dele disparou. Ela sabe. Ren franziu a testa. Do que você está falando? Mas Melie ignorou. Seus olhos estavam fixos em Subaru. Você é estranho. Subaru tentou manter a calma. E você é perigosa. Ela sorriu mais. Então vamos ver quem quebra primeiro. E naquele instante todos os animais avançaram. Ao mesmo tempo, Subaru arregalou os olhos. Ren, ela já estava se movendo. Mas era demais. Muito rápido. Muito perto. Subaru sentiu dor, impacto. O chão. O mundo girando. De novo. Sua visão escureceu. Mas dessa vez, ele não sentiu só medo, mas algo diferente. Raiva. Eu quase consegui. E então escuridão. Subaru abriu os olhos. Respiração pesada. O corredor. A mansão. De novo. Ele ficou parado, imóvel, por alguns segundos. E então ele levou a mão ao rosto. E começou a rir. Baixo. Fraco. Mas real. Eu entendi. Seus olhos estavam diferentes. Mais sombrios. Mais profundos. Ela sabe, ou pelo menos se suspeita. Ele apertou o punho. Então não posso errar. Sua respiração se estabilizou. Próxima vez, eu não vou só sobreviver. Um silêncio, pesado. E então, eu vou vencer. Capítulo 25. O estrategista das sombras. O corredor da mansão parecia o mesmo. Silencioso, iluminado pela luz suave da manhã. Mas para Subaru Natsuki, tudo estava diferente. Ele não se movia. Ficou parado por alguns segundos. Respirando, pensando, organizando. Ponto de retorno confirmado. Ele murmurou. Antes da ida para a vila, sua mão se fechou lentamente. E ela sabe, ou pelo menos, suspeita. O sorriso de Melie Portrait voltou à mente dele. Você morreu, não foi? Subaru apertou os dentes. Isso complica tudo, mas também dava informação. E informação era poder. Dessa vez, ele não foi direto falar com ninguém. Não com Ren, não com Han, não com ninguém. Subaru saiu da mansão sozinho, sem anunciar, sem chamar atenção,
Se eu repetir os mesmos passos, vou ter o mesmo resultado. Ele precisava mudar o jogo completamente. A vila ainda estava tranquila, como sempre, mas Subaru não se aproximou da praça. Não foi direto até Mary. Em vez disso, ele circulou, observando, analisando. Ela não aparece por acaso. Ele murmurou. Ela está monitorando. Seus olhos percorreram o ambiente. Crianças, moradores, animais. Então eu preciso atrair ela. Um plano simples, mas arriscado. Subaru respirou fundo. E então, ele fez algo estranho. Subiu em uma pequena estrutura de madeira no centro da vila, chamando atenção. Ei! As pessoas olharam, confusas. Tem algo errado na floresta. Murmúrios começaram. Subaru continuou. Animais estão se comportando de forma estranha. Eles podem atacar. Ren ainda não estava ali, mas ele sabia. Ela viria. E mais importante, ela também viria. Subaru desceu. E esperou. Silêncio. Segundos. E então você está fazendo barulho demais. A voz. Atrás dele Subaru virou. Lentamente. E lá estava ela. Mary Portrouche. Sozinha. Sorrindo. Você gosta de chamar atenção. Subaru respondeu calmamente. Eu precisava falar com você. Ela inclinou a cabeça. Você podia só vir até mim. Subaru deu um leve sorriso. Prefiro fazer você vir até mim. Silêncio. Curto, mas pesado. Ela riu. Você mudou. Subaru respondeu. Eu aprendi. Ela observou ele com mais atenção. Interessante. Subaru não perdeu tempo. Você controla os animais. Você está testando algo. E isso envolve a vila. Ela sorriu. E se for? Subaru deu um passo à frente. Então eu vou te parar antes disso acontecer. Ela riu novamente. Você fala como se pudesse. Subaru respondeu. Eu posso. Silêncio. Os olhos dela brilharam levemente. Então prova. Subaru respirou fundo. Você precisa de linha de controle. Ela piscou. HM. Subaru continuou. Seus animais não agem por instinto. Eles recebem ordens. Isso significa. Ele olhou ao redor. Você precisa estar por perto. O sorriso dela diminuiu um pouco. Subaru percebeu. Acertei. Ela não respondeu. Subaru continuou. Então o plano é simples. Se eu te prender, eu paro tudo. O ar ficou pesado. Por um segundo. Mas então ela começou a rir. Mais alto. Você é mesmo interessante. Ela deu um passo para trás. Mas você esqueceu uma coisa. Subaru estreitou os olhos. O quê? Ela abriu os braços. Eu não estou sozinha. E então o som começou. De novo. Mas dessa vez. Mais forte. Mais intenso. Mais próximo. Subaru não recuou. Eu sei. Ren apareceu correndo. Arma pronta. Subaru respondeu sem olhar. Plano simples. Ren se posicionou ao lado dele. Diga. Subaru falou. Eu distraio. Você captura ela. Ren não hesitou. Entendido. Mary sorriu. Vocês realmente acham que conseguem? Subaru respondeu não. Silêncio. Ela piscou. HM. Subaru deu um pequeno sorriso. Mas eu sei que você vai tentar me matar primeiro. Os olhos dela se fixaram nele. E isso é o suficiente. Os primeiros animais saíram da floresta. Mas dessa vez, Subaru não correu. Ele ficou, parado, esperando. Vem, ele disse. E eles vieram. Todos, ao mesmo tempo. Subaru desviou do primeiro. Depois do segundo. Agora, Ren avançou, direto, sem hesitar. Mas Mary recuou. Rápida, não tão fácil. Os animais bloquearam. Mas Subaru já esperava. Ele puxou uma corda escondida no chão. Cai. Uma armadilha improvisada. 2 animais caíram. Ren abriu espaço. Avançou de novo. Mary tentou recuar, mas Subaru já estava lá, bloqueando o caminho. Acabou. Ela olhou para ele. Surpresa. Mas, sorriu. Ainda não. Um som, diferente, mais alto, mais pesado. Subaru sentiu o corpo gelar. O que é isso? Das sombras da floresta, algo surgiu. Uma criatura maior, muito maior, com asas, negras, olhos brilhando. Isso não estava no plano. Subaru murmurou. Mary riu. Eu disse, eu não estou sozinha. O vento mudou. As asas baterão. E a criatura pousou. Pesada, silenciosa. Subaru arregalou os olhos. Uma ave. Mas não era uma ave comum. Era algo errado. Algo monstruoso. Mary sorriu. Essa é especial. Ainda não dei nome. Ela inclinou a cabeça. Quer dar um? Subaru ficou em silêncio por um segundo, observando, analisando, mesmo com o medo, mesmo com o perigo. Ele respondeu o corvo sombra. Silêncio, curto, e então ela sorriu mais. Eu gostei. A criatura abriu as asas. O ar ficou pesado. Ren se colocou à frente de Subaru. Isso é perigoso demais. Subaru respondeu eu sei, mas seus olhos não recuaram. Então é isso. Seu trunfo. Mary assentiu. Vamos ver se você sobrevive. Subaru respirou fundo. Lentamente. Eu não preciso sobreviver. Ren olhou para ele.
Surpresa. Subaru continuou, eu só preciso entender. A criatura avançou, rápida, violenta, e Subaru sorriu, porque agora ele não era mais uma vítima. Ele era o estrategista das Salbras.